Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo, de me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Um excelente domingo para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, muita chuva, né? Aqui em São Paulo, muito frio, caiu bastante temperatura. Nós tivemos aí informações, né? De tempestades e tudo mais. Até o momento, pelo menos onde eu tô aqui, não choveu muito forte, tá chovendo bastante, né? Mas aquela chuvinha mais fraca. Quero saber de vocês aí, né, rapaziada? De onde vocês estão me assistindo? Deixa aí nos comentários a cidade, de onde você fala, de onde você me assiste, se aí tá frio, se tá calor. Quero saber aí de todos vocês, tá bom? Vamos lá. Temos aí, seguindo, né, o cronograma das rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo jogou contra o Vasco, vocês se lembram bem. Ontem o Vasco jogou novamente, só que pela Copa do Brasil. Mas o São Paulo só entra em campo novamente no outro fim de semana. Não temos jogos aí do São Paulo neste fim de semana, nem no meio de semana, só no próximo sábado. Então, a gente que ficou aí na paralisação da data FIFA esperando, vamos ter que esperar um pouquinho também para ver o São Paulo em campo novamente. Tivemos alguns jogos aí do Brasileirão. Ontem o Inter venceu o Grêmio, né, o que é ruim para o São Paulo, já que o Inter encostou no São Paulo a 1 ponto de diferença agora e com um jogo a menos. Então vamos supor que o Inter vença essa partida aí que está faltando, o Inter ultrapassa o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tivemos também o Vitória vencendo o Red Bull Bragantino. Com a vitória do Vitória, o Corinthians volta à zona do rebaixamento, faltando 8 rodadas para o término do campeonato. Será que o Corinthians é rebaixado? Tomara, hein, rapaziada, a situação tá difícil. Até quando os caras ganham, eles não saem da zona de rebaixamento. Situação aí tá muito delicada, mas obviamente agora aproximou ainda mais a pontuação. Também tivemos aí esse jogo do Vasco, né? E o Atlético Mineiro é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Hoje temos aí também Flamengo e Corinthians para decidir a grande final. Enquanto isso, o São Paulo segue sendo o atual campeão da competição. Vamos trazer uma informação importante agora. O São Paulo está de olho em um destaque do futebol argentino, destaque da equipe do River Plate. É o Pablo Solari, uma grande promessa aí, uma grande joia do futebol argentino que vem se destacando, ganhou muitas das vezes oportunidades como titular em jogos importantes, depois acabou aí perdendo um pouquinho de espaço, o que é natural com todos os jogadores. Acontece o seguinte, Botafogo e São Paulo estão de olho no Solari para a temporada de 2025. O São Paulo já começando o planejamento aí para a próxima temporada. Nós só temos o Brasileirão que está chegando aí na reta final, então o Tricolor já começa também na questão de finanças e em tudo já planejar a temporada de 2025. Aparentemente, como vocês já estão acostumados nesses últimos anos, não teremos grandes contratações, aquelas contratações que envolvem muito dinheiro. São Paulo, nas últimas peças que trouxe, foram jogadores emprestados, jogadores livres no mercado, né? Vocês sabem bem que esse foi o perfil de contratações do São Paulo para não exceder, né? Para não ultrapassar aí alguns limites financeiros que o clube tem. Então, essa é a filosofia que o São Paulo vem adotando e para 2025, aparentemente, São Paulo também não vai fazer loucuras financeiras por contratações. Isso é um erro? Isso é um acerto? Aí vai da opinião de cada um. Tem gente que acha que é um erro, tem gente que acha que é um acerto, né? Por conta que está organizando as finanças, está aí tratando com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho. Não é igual o Corinthians, né? Que deve aí 2 bilhões, que deve o seu estádio e tá pagando aí cerca de 3 milhões para o Memphis Depay por mês. São Paulo tem responsabilidade financeira desde a primeira gestão de Júlio Casares. Lembrando que nós tivemos a primeira gestão do Casares por 3 anos e o Casares foi reeleito, né? E agora por mais 3 anos também. Então isso vem sendo adotado aí para que o São Paulo não se afunde, vamos falar o português claro aqui, financeiramente, né? Então, essa é a filosofia adotada pelo nosso tricolor, que provavelmente vai seguir aí para 2025. Nós teremos, a princípio, aí 3 grandes contratações, assim, 3 boas contratações chegando já em janeiro, tá bom? Já para atualizar para vocês, ó. Nós estamos aí na reta final de outubro, então, para janeiro nós já temos 3 reforços confirmados, nós não sabemos quem ainda, temos alguns nomes, o Solari pode ser um desses nomes, lembrando que ele também está no radar do Botafogo, né? O Botafogo que é o atual líder da competição, que está aí disputando uma vaga na final da Libertadores, que inclusive nos eliminou, é um dos times também de olho e parece, né, pelo que eu acompanhei, que tem algumas sondagens pelo Solari do futebol europeu, tá bom, galera? Então só para esclarecer aí para todo mundo. Muita gente me pergunta sobre o Oscar. Galera, a situação do Oscar é a seguinte:
O São Paulo precisa de um meio armador, isso aí é claro. Você assiste o jogo de São Paulo, não é de agora, você sabe que o tricolor precisa de um jogador da posição. Nós tínhamos aí o Rames, mas nós não temos. O Lucas Moura é um grande jogador, mas não é meia. O Luciano é um jogador aí que está se transformando num ídolo para a torcida do São Paulo, mas também não é meia. O Wellington Rato, que é um jogador que a gente imaginava que quando chegou e completou agora 100 jogos, inclusive, pudesse ser, mas também não é meia, ele joga. A gente precisa de um cara de criação. Pode ser o Oscar? Pode. O Júlio Casares já falou abertamente que as portas estão abertas para o retorno do atleta. Ele ficava um pouquinho receoso pela maneira com que ele saiu da nossa equipe. Mas o Casares falou, não tem nenhum problema, as portas estão abertas. A partir de janeiro ele vai ficar livre e vai vir ao futebol brasileiro. Ele já comunicou isso aí abertamente, não jogo mais no futebol chinês, quero retornar ao futebol brasileiro, e com isso todos os clubes estão de olho, inclusive o São Paulo. Pode ser Oscar? Sim, mas pode ser uma outra peça também. Então já acostumando vocês com a ideia de que se o Oscar quiser jogar no São Paulo, a diretoria deixou as portas abertas para ele. A repercussão na torcida, aí já é um outro aspecto. Tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai aceitar pela maneira com que o jogador foi na época para a equipe do Internacional. Então, já quero de antemão aí saber a opinião de todos vocês, tá bom? Se você aceitaria ou não, já deixa um likezinho aqui, ó. Se você aceita o Oscar de volta, e já deixa o likezinho para baixo se você não aceita o Oscar de volta. Mas é um nome sim pautado na equipe do São Paulo para 2025, né? Então, como eu disse para vocês, ó, já anota aí, 3 reforços chegarão em janeiro. Será que pode ser o Oscar, o Solari e um mais um? Lembrando que o Solari é atacante e o ataque hoje não é a prioridade do São Paulo para contratar. Vale lembrar. Lembrando também que o Oscar, aí sim, aí já é uma posição que o tricolor vai contratar alguém. Então é um nome que, vamos dizer assim, um pouquinho mais plausível. E aí, Alemão, qual que seria uma outra peça? Galera, como o São Paulo tem, por exemplo, aí o lateral esquerdo saindo, o Wellington, pode ser que chegue um lateral esquerdo em janeiro. É praticamente certeza que vai chegar. Por quê? O Wellington já está acertado com a equipe do Southampton. Vai sair. E aí, o jogador que seria titular, o Jamal Lewis, ele está emprestado até o meio do ano. Então, obviamente, precisa já começar um planejamento para isso. Então, vai chegar um lateral esquerdo, né? Então, nós temos tudo isso aí. Temos tudo isso planejado, tem tudo isso mapeado com essas contratações. O nome do Renan Lodge é um nome muito forte nos bastidores do tricolor paulista. O Alex Telles, o Alexandro eram jogadores que estavam no radar e fecharam com outras equipes aqui. O Alexandro foi para o Flamengo, o Alex Telles foi para o Botafogo e o nome do Renan Lodge ganha força nos bastidores. Já estou aí adiantando para vocês que o nome do Lodge é um nome pautado para o tricolor para uma contratação em definitivo. Então, para quando você viu aí a contratação do Jamal Lewis, que nós anunciamos aqui, é o último reforço, vai chegar para ser titular? Ainda não, ele está emprestado. Pode ser que ele seja contratado em definitivo? Sim, mas até o momento ele ainda não teve grandes oportunidades, muitos minutos em campo. Na última partida ele sequer esteve relacionado, por exemplo, porque ainda estava com a sua seleção, então por questão de logística não deu para ele atuar com a equipe do São Paulo. Para o próximo jogo já vai estar à disposição. Os jogadores que estavam suspensos também estão de volta, Arboleda, Alan Franco, né? Nós temos aí um time forte para a próxima partida e, se Deus quiser, vamos sair aí também vitoriosos desse próximo jogo, que com certeza é crucial. Então, lateral esquerdo, a gente falou de lateral esquerdo a temporada inteira. A gente já sabia que o Wellington ia sair, que ele não ia renovar. A gente ficou esperando. O Wellington foi jogando praticamente todos os jogos. Aí chegou o Jamal, mas como eu lembro para vocês, ele está emprestado e o Wellington vai sair. Então vai começar a temporada só com o Jamal, que é emprestado, mas aí vai chegar um outro reforço, que pode ser, já adiantando aqui para vocês, o Renan Lodge, mas como pode ser outro nome também, a gente sabe como é que funciona. Só para vocês se recordarem, o Alexandro disse, né, que daria prioridade ao São Paulo, ficou naquela negociação, ficou, acabou indo para a equipe do Flamengo, e o tricolor trouxe o Jamal Lewis, que, mano, praticamente ninguém conhecia. Eu conhecia porque eu gosto muito da Premier League, acompanhei ele vestindo as cores do Norwich lá na Inglaterra quando ele surgiu como uma grande promessa, né? Depois acabou sendo negociado pelo Newcastle, times como Liverpool
ficou de olho nele aí, então eu já conhecia, mas foi um tiro assim que, mano, ninguém imaginava da equipe do São Paulo, né? Você trazer um jogador aí desta maneira, de uma maneira muito rápida, um jogador aí que é da Irlanda, né? Então foi uma contratação muito boa. O scout do São Paulo precisa dessas contratações. A gente vê que os clubes aí estão melhorando cada vez mais essa questão de scout e o Tricolor não pode ficar para trás. Eles estão encontrando aí joias e mais joias escondidas. Só para vocês terem uma noção, o Igor Jesus no Botafogo chegou de graça. Hoje um jogador que está sendo procurado pelo Arsenal e pelo Chelsea, titular da seleção brasileira, chegou de graça ao Botafogo porque estava lá nos Emirados. Então, eu acho que o São Paulo precisa trabalhar também melhor essa questão do scout, beleza? Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e também dar aquela moral deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!